você é sempre muito cuidadoso ao falar de rivalidade, ao falar das cores, mas parece que era um casamento desde, né, puxando um pouquinho ali da frequência dos jogos com seu tio, até mesmo o teste que não aconteceu, parece que era um casamento que estava predestinado, né, que deveria acontecer. Você sente isso? E como que estão esses meses, né, esse tempo de Inter para você? O que você tem sentido até aqui? Qual o teu resumo? Eu busco ser muito cuidadoso, né? Porque a gente que é mais do Sul entende a rivalidade e todo o contexto envolvido, né? Nesse, nesse, nesse momento, né? E justamente sem ter o desejo, né? De magoar, né? Eu sempre busco ter muito cuidado, né? Para falar sobre essa questão, mas curiosamente, né, não, desde o tempo quando eu era ainda jogador, ainda de 10 pessoas que se aproximavam, né, para pedir uma foto, né, hoje uma foto, antes muito mais autógrafo. Né. Hoje talvez uma selfie no máximo, né? Pelo menos 3 ou 4 pessoas, né, no universo de 10 eram torcedores do Internacional e sempre o que salientavam, né, nesse contato era justamente, né, a forma como eu lidava com a rivalidade, nunca permitindo que ela extravasasse para além do campo, e o respeito que eu sempre tive com o Internacional. Né, nunca deixando, né, de salientar a minha história no seu principal rival do Estado, né, e entendendo, né, pela dimensão do período e das conquistas que aconteceram no Grêmio, né, invalidando, né, essa história. E exatamente esse foi um contexto que sempre me deixou muito tranquilo, né, com relação a essa possibilidade. Que ela aconteceu, né, nesse universo aí do esporte de 30 anos, né, que eu vivo dentro do futebol, no momento da minha carreira, né, em formação como treinador de futebol, com uma maturidade maior, né, talvez antes seria mais difícil acontecer, né, justamente pela idade, né, pela experiência que a gente vai adquirindo, pela maturidade, pela visão diferente sobre algumas questões, e que, embora não tenha sido uma decisão simples, né, mas ela foi tomada baseada em cima muito, né, de uma ideia de um plano de carreira, de um grande clube que, sem dúvida nenhuma, poderia me colocar e pode me colocar, né, em grande destaque no futebol brasileiro, né, para que eu possa almejar uma seleção brasileira, né, para que eu possa almejar grandes conquistas. Então, muito cuidado na hora de sempre, como eu disse, de falar sobre o assunto, mas também muita tranquilidade na hora de tomar a decisão para que hoje eu estivesse aqui. Você sente isso, que parece que tem realmente uma história que você pode construir para ampliar, né, aqui o teu legado no Rio Grande do Sul, né? Não só Sim. num lado azul, mas talvez a vida possa ser mais azul e vermelha, né? É como todas as famílias no Rio Grande do Sul, parte é azul e parte é vermelha, né? E eu também tive a parte vermelha da minha família, né? Que inclusive me trazia nos jogos, né? Como ajudante, né? Da Copa, né? E depois como presente eu assisti o jogo, né? Do Internacional, né? E muitas vezes quando eu tô na beira do campo e me direciono o olhar ao céu, eu estou reverenciando essas ancestralidades, né, algumas delas que já não estão aqui, que também, né, tinham o seu lado vermelho, né, assim como outros né, que durante muito tempo torceram por mim, né, eu vestindo a camisa, né, do Grêmio como lateral esquerdo. Então, essa história, a história da gente é um livro, né, e ela está constantemente sendo contada, né? Mas para mim isso vai ser um prazer, né? Eu conseguir marcar a minha trajetória esportiva, né? Imagina nos dois principais clubes, né, do Rio Grande do Sul, sendo respeitado pelas duas torcidas, né? Não há algo que, não há nada que pague, né, uma vida esportiva dedicada ao esporte, no final dela, né, você olhar para trás e perceber que as suas decisões, né, as suas aspirações, elas estiveram em conformidade com a tua ética esportiva, com a tua ética de vida, né? E para mim acho que é isso, né?
é a continuidade do conto da minha história, do meu livro da vida, né, que eu escrevo, né, e cada página com muito orgulho. E você acha que o Inter está pronto para ser campeão esse ano? Não estou pedindo para você prometer que vá, mas está pronto pela evolução que teve tão rápida desde que você assumiu para cá? Não, primeiro, assim, não é que não deva permitir que essa questão toda entre dentro do... Ou é bom que entre? A forma como isso acessa o vestiário, né? Porque dependendo da forma como ela acessa, é um baita do combustível, né? Quem é que não deseja marcar a história num clube que tu agora, né, frisou exatamente o caminho longo que está ausente dessas grandes conquistas, né? Ou seja, dos estaduais, ou seja, continentais, né, nacionais, né? Então é a forma, né, e a intensidade que ela entra, né? Esse é o meu trabalho, né, como gestor do ambiente, né? Eu vou lá fora, eu capto essas emoções, né, e filtro elas para passar da melhor forma para os atletas, né? A gente precisa entender onde a gente está e que momento da instituição nós chegamos aqui, né? Porque quando a gente chega, a gente absorve o presente e o passado, né? E projeta o futuro, né? Então esse período sem as conquistas, sem dúvida nenhuma, é o grande combustível e incentivo para que todo dia, né, a gente bata em cima dessa questão, né? O Paulo Paixão fala com a sua maestria dos seus 50 anos, né? O mundo só reconhece os botadores de faixa, né? E é a grande verdade, né? Porque, né, a foto da parede é a foto do título, né? O reconhecimento do torcedor, né, por aqueles que marcaram história conquistando no clube, né? A gente vê o carinho aí do torcedor lotando um estádio no meio de janeiro para assistir um amistoso contra uma seleção do México no meio de uma pré-temporada, né? Isso mostra como o torcedor está engajado e ele está do lado do time, né, à medida que ele consiga se representar e se enxergar dentro do campo, né? E o que a gente conseguiu construir como coletividade dentro do campo, a gente pensa que o torcedor ele está independente ou para além do resultado, né? A gente conseguiu resgatar muitos torcedores que retornaram ao campo porque eu quero vencer, mas eu estou gostando da forma como meu time está se comportando, né? Aquela equipe ela traduz o que eu penso sobre os times das grandes conquistas, né, que esse clube proporcionou para mim. Então, como tu frisou, é impossível a gente prometer conquistas, mas o que o torcedor pode estar muito consciente e sabedor é que esse grupo está desejando muito marcar época nesse clube, colocando uma faixa no peito.